Muito bem, meus irmãos, glória a Deus, né? Um louvor abençoado na interpretação de nosso irmão Gerson Rufino, Tua Cruz. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar nesta manhã, vamos falar com Deus. Quem puder, feche os olhos. Vamos falar com nosso Pai. Senhor Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais um dia na Tua presença, pela oportunidade de levar a Tua palavra através desta emissora. Agradeço por toda a minha família, Senhor. Agradeço pelos irmãos em Cristo, amigos, pelos pastores, por todos que participam e compartilham ativamente a palavra do Senhor e se esforçam para viver de acordo com ela. Oro por cada irmão que nos ouve neste momento. Oramos pela vida e pela família e ministério do Teu servo, o pastor Sidney, Senhor. Oramos para que a Tua mão esteja sempre estendida sobre a Tua vida. E abençoe-o, Senhor Deus, em todas as áreas. Em tudo que Teu servo colocar a mão, Pai, prospere. E Teu nome seja glorificado, Senhor. Oramos, Pai, para que a Tua palavra venha nos abrir os olhos, mentes e corações, nos dando cada dia mais entendimento e discernimento, quebrando todas as barreiras espirituais, culturais e intelectuais, e sejamos alcançados, moldados e fortalecidos na confiança da certeza da vinda do nosso Salvador Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. O texto base da palavra de hoje, que o Senhor nos confiou, encontra-se em 1 Coríntios, meus irmãos. A carta de Paulo à igreja de Corinto, no seu capítulo 11, no versículo 30 diz: é por isso que muitos estão doentes e fracos. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. A igreja de nossos dias clama por um avivamento, meus irmãos. Mas por que se tarda o despertar dos filhos da promessa? Será que estamos fora do foco da palavra do Senhor? No livro de Josué, no capítulo 6, o Senhor havia dito a Josué: a cidade de Jericó, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Naquele dia, irmãos, o exército do Senhor, o povo de Deus, se prepararam para uma grande e importante batalha. E o Senhor estava dando as últimas orientações a Josué. E o exército de Israel marchou para aquela cidade, cheios de coragem, cheios de entusiasmo, força e tomados de um poder sobrenatural. Foram imbatíveis, invencíveis. Destruíram toda a cidade, tudo que nela havia, conforme o Senhor havia ordenado. Homens, mulheres, jovens, animais, tudo foi destruído. Recolheram o ouro, a prata, os metais preciosos, levaram o despojo para o tesouro do Senhor. Depois colocaram fogo e queimaram a cidade.
extraordinariamente. Não houve uma morte, uma sequer, nenhum ferido do exército de Israel. Foi uma vitória total, avassaladora. E tem mais, irmãos, naquela cidade, aquela cidade era aquela onde os espias foram enviados por Moisés para espiar a terra e trouxeram um relatório que dizia: o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Somos gafanhotos perto dela. O exército do Senhor destruiu aquela cidade e a deixou em ruínas. Mas o povo de Deus, os israelitas, foram infiéis com relação às coisas consagradas ao Senhor. A palavra diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, pois eles pecaram, foram infiéis ao Senhor. Acã, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos consagrados ao Senhor Deus. O grande exército de Israel de Deus estava unido como um só povo, uma só nação, em um só propósito. Mas a ira do Senhor havia se acendido contra eles. Imagine só, meus irmãos, um povo confiante no Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, seguindo a ordem do Deus. Mas a ira do Senhor havia se acendido contra todo o corpo por causa de um membro. Acã era um líder tribal, um guerreiro de frente de batalha. O exército do Senhor ainda não havia percebido isso. Enquanto ainda comemorava a vitória contra Jericó, os líderes de Israel se planejavam, se preparavam para empreender mais um ataque contra a pequena cidade chamada Ai. E cheios de confianças, concordaram entre si que, devido à cidade de Ai ser mais fraca, menor, e para não sacrificar todo o exército, foram enviados poucos soldados para a batalha, cerca de 2 ou 3 mil homens. Para se ter uma ideia, irmãos, a cidade de Jericó eram 600 mil soldados. E a cidade de Ai era incomparavelmente menor. E eles iam enviar apenas 3 mil soldados. O que podemos aprender, meus irmãos? Podemos aprender aqui duas coisas. Primeiro, quando um membro do corpo de Cristo deixa de buscar o interesse coletivo, quando deixa de andar conforme a orientação da palavra do Senhor e busca seus próprios interesses, sem se importar com o que pode acontecer com os outros membros, com o próximo, sem se importar se todos os membros do corpo estão sendo alimentados, supridos, todo o corpo se torna fraco. Todo o corpo adoece e perece. E muitos perecem antes do tempo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, diz: eles se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam
mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Era a igreja firmada na rocha. Os nossos pais espirituais, os que andaram ao lado de Cristo, que detinham a verdade em seus corações. É o mesmo retrato hoje em nosso meio, irmãos, na igreja do Senhor. É o que estamos vendo. Quantos irmãos padecem de um socorro espiritual, ou até mesmo de pão, de comunhão, dentro de nossas igrejas. Dentro de nossos lares, de nossa família, dentro do seio do Senhor. Quantos irmãos? Em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos aqui quantas igrejas, grandes ministérios, líderes, homens e mulheres ungidos do Senhor têm tombado. Têm tombado espiritualmente. E ainda não sabem. E ainda nem perceberam. E lutam com suas próprias forças, com suas próprias estratégias. Muitos buscando enriquecer-se às custas da palavra do Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. Lucas 12:20 vai dizer: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Receberam da parte do Pai Celestial grandes missões. Tiveram glamourosas vitórias. E quando se acharam autossuficientes, deixaram de ouvir o Espírito. Deixaram de ouvir a voz de Deus, os conselhos do Senhor. Passaram a buscar seus próprios conselhos. Baixaram a guarda. Consideraram algumas batalhas pequenas demais e passaram a acreditar na força do seu braço. E passaram a travar suas próprias batalhas. No nome de Deus. Passaram a travar suas próprias batalhas. No nome de Deus. E como resultado, todo o corpo, toda a igreja perece. É por isso que é muito comum nos nossos dias, meus irmãos, vemos igrejas doentes, fracas, desnutridas, sedentas pela palavra verdadeira do Senhor, com sede da água viva. O Senhor nos diz em 1 Pedro 5,8: estejam alertas, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É por isso, meus irmãos, que muitos estão fracos e doentes.
e alguns já morreram prematuramente no espiritual. É por isso que há muitos doentes e fracos e mortos espiritualmente dentro da casa do Senhor. E nem sabem, nem perceberam. Isso é muito forte, meus irmãos. A palavra do Senhor nos orienta a cuidarmos uns dos outros. Pois se uma parte do corpo estiver doente, todo o corpo será. Em 1 Coríntios, diz que o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos membros. Irmão, como uma mão se lavaria se não houvesse o auxílio da outra? Precisamos um do outro para que o corpo esteja completo. Jesus nos orienta na carta de Paulo aos Romanos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo e fortalecê-lo. Portanto, aceite um ao outro. Nós somos enxertados na mesma videira, nos alimentamos da mesma seiva. Não deve haver rejeição entre os escolhidos, pois o ramo que não der fruto será cortado. Da mesma forma como Cristo nos aceitou. Cristo nos aceitou quando ainda éramos pecadores, a fim de glorificar a Deus. É importante, irmãos, que o povo de Deus compreenda que o Senhor Jesus, Ele não vem buscar indivíduos. O Senhor Jesus não voltará para buscar pessoas. Ele vem buscar sua noiva. E balassore cantava. O Senhor Jesus, Ele vem buscar a igreja imaculada, adornada, pura e santa. Nós somos a noiva do Cordeiro. E é necessário que sejamos santificados para o grande dia do Senhor. Desperta, tu que dorme. Um novo mandamento vos dou, disse Jesus. E balassou e conta lá balassou. Ame uns aos outros como eu vos amei. Em Mateus 25, o Senhor nos diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, adoeci e foste me visitar, estive na prisão e foste me ver. Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Precisamos despertar, meus irmãos. O Senhor não virá enquanto o trigo não estiver maduro.
Deixe que o joio cresça junto com o trigo, até que chegue a hora da colheita, até que o trigo esteja maduro. Então será separado. O trigo irá para o celeiro do Senhor, guardado com seu tesouro, e o joio será queimado. Precisamos, meus irmãos, entrar na palavra do Senhor e vivê-la. A igreja do Senhor precisa ter a maturidade da igreja dos apóstolos. Eu quero orar com você, meu irmão. Vamos falar com Deus. Senhor, ouvimos a Tua palavra e vimos quão grande e perigoso é andarmos fora dos Teus ensinamentos e dos Teus conselhos. Pedimos que venhas trabalhar em nossos corações, Senhor, de modo a tirar todo orgulho, toda cobiça e vaidade. Tirar tudo que impede que ouçamos a Tua voz. Senhor, que tenhamos essa convicção em nossos corações, e que somente ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória, louvor e majestade, pois somos apenas Teus servos. Te pedimos, Senhor, queremos ser orientados em todos os nossos passos, que não venhamos a desviar, Senhor Deus. Que venhamos a perdoar o nosso irmão, nosso pai, nosso filho, o nosso vizinho, aquele parente que não conversamos há anos. Porque o Senhor morreu por todos. Não existe nada que tenham nos feito que não pode ser perdoado. Porque o Senhor Jesus, quando estava na cruz, Ele não escolheu pecadores que seriam perdoados. Ele não olhou o tamanho do meu pecado, nem do seu pecado. Ele morreu por todos. Ele não ponderou enquanto nós o negávamos no nosso dia a dia. Ele não ponderou quando gritávamos com o irmão, ou com a esposa, ou com o marido, ou no trânsito. Ele não ponderou quantas muitas vezes nós, transvestidos de filhos, deixamos a casa do Pai, pegamos a nossa herança e fomos gastar no mundo, desconsiderando seus conselhos e seus ensinamentos. Ele não ponderou quando voltamos para casa e pedimos guarida, e Ele nos aceitou e nos abraçou. Ele não ponderou
Ele não murmurou. Ele aguentou calado. Mesmo quando Pedro se diz que estava preparado para seguir até a morte. E ele sabia que seria negado 3 vezes. Ele não ponderou. Ele somente disse: Pedro, quando tu te converteres, fortaleça seus irmãos. Precisamos de uma conversão genuína e verdadeira, meus irmãos, todos os dias. Precisamos que este corpo esteja ajustado, organizados, todos unidos em um só propósito, em um só espírito, prostrando em adoração ao nosso Senhor até que Ele venha. Precisamos alcançar a maturidade de Cristo. Por isso Ele diz: sejam meus imitadores, até que Ele venha nos buscar. Que tudo em nossas vidas seja para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nosso programa está terminando por aqui. Eu agradeço a participação de cada irmão, na rádio, no chat, nas orações. Continue ligado na programação e não perca sexta-feira com o pastor Marco Anel Tavares, de 8 às 9 da manhã. Certamente o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus. E até semana que vem, se o Senhor assim permitir. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vou encerrar colocando um louvor, para que venhamos a meditar na palavra do Senhor. Por que parar agora? Se você veio até aqui, não pense em desistir, apesar dos temporais. Quem tem fé um dia alcança, com perseverança, avance um pouco mais. Existe uma força incrível que opera dentro de você. A graça do Deus infalível vai te fortalecer. Enquanto os seus inimigos querem ver você morrer, Jesus se levantou do trono para te defender. Enxugue o rosto e tenha fé, e mesmo em meio a qualquer vendaval, Deus te mantém de pé. O mal tentou até te exterminar, Jesus mandou um batalhão de anjos para te guardar. Existe uma força incrível que opera dentro de você. A graça do Deus infalível vai te fortalecer. Enquanto os seus inimigos querem ver você morrer, Jesus se levantou do trono
pra te defender. Enxugue o rosto e tenha fé, e mesmo em meio a qualquer vendaval, Deus se mantém de pé. O mal tentou até te exterminar, Jesus mandou um batalhão de anjos para te guardar. Enxugue o rosto e